mais um vídeo aqui no nosso canal da Mercury, dessa vez para a gente voltar ao assunto do Flow Podcast. O Igor fez um podcast, né, logicamente, com o Petri, com o Vinheteiro, onde ele ficou praticamente todo o podcast conversando sobre esse assunto e ele trouxe algumas informações a mais, explicou sobre a questão do faturamento. E aí a gente vai ver aqui no canal do Marcelo Milos, Não Adivinho, nosso parceiro aqui, nosso amigão, adoro os vídeos dele, gente boa demais. Marcelo, comenta aqui, deixa um comentário aqui dos nossos vídeos, alguma dica, alguma coisa que a gente possa melhorar aqui também, tá? Vídeo original na descrição e vamos aqui direto. Se inscreve no canal para ajudar a gente, dá uma curtida aqui também. Piauzada, pauta quente na obra Murilão. A saga continua, vamos pro terceiro ato. O inimigo agora é outro. Já falei isso da outra vez, né? Mas enfim. Igão agora, Murilo, falando sobre o faturamento. Tanto se discutiu sobre o faturamento, né? Porque aquele vídeo dele veio à tona, que ele falando que ia faturar 50 milhões. A meta era 70 milhões, já após Monarch Day. E a galera questionando, mano, como é que você fatura 50 milhões e não lucra 150 pra pagar o Monarch os 50? E aí, Murilo, ele falou um pouquinho sobre o faturamento, é isso? É complicado, mano, porque, beleza, a gente entende que existe outras coisas, mas tudo envolve o flow, né? Mas acho que dá pra gente escutar ele falando aqui primeiro, pra depois a gente dando nossos pitacos. Ele falou lá no podcast, lá. Tá falando até que eu tô com dinheiro pra caralho, que eu, tô no bem bom, eu tô comprando carro, não sei o quê. Que é tudo Que coisa carro que... que você tem? Eu tenho uma Mercedes C300 vermelhinha, linda. Bom, você tá bem. Quanto é a pastilha? Tu sabia? Tu sabia que eu faço... Ó, tudo que eu vou falar aqui é público, tá? Era só ligar um ponto a outro, que a galera é desonesta demais, preguiçosa demais de fazer isso. Os caras estão muito mais... Eles nem ligam, é só o view, tá ligado? Falar que eu sou filha da puta, qualquer coisa nesse sentido aí, tá view. Eu entendo, isso é ódio da view, eu entendo, tá ligado? Como eu disse, é tudo público. Eu faço palestra no Brasil inteiro, mano. Acabei de falar pra vocês aqui que eu conheço esses lugares, já fui em vários lugares do Nordeste, tem lugares até do interior do Nordeste. Por incrível que pareça, as pessoas querem me ouvir falar. Então eu faço evento pra caralho. Hein, mano? Eu poderia... Tá, isso daí deve dar uma grana, hein? Às vezes esses caras fazem evento tipo de empresa, né, Murilo? A empresa vai ter hoje aqui o Igor 3K, né? E aí ele tem ali, conta a história de vida dele, né? Eu lembro na faculdade tinha muito disso, quando tinha umas feiras e tal. Aí uma vez a gente tava lá, tinha a ver com a faculdade, que é educação física, né? Então foi lá o Xuxa, não a Xuxa, tá? O Xuxa, que era aquele nadador, né? E aí ele foi lá contando a história de vida dele, tem toda uma história de superação. E aí, obviamente, a faculdade deve ter pagado uma grana pra ele lá. Deve ser mais ou menos nessa pegada aí, né? Então, não... E tem um ponto também que essas palestras, o valor é bem alto, né? Para tirar as pessoas do lugar que elas estão para ir palestrar no Nordeste, por exemplo, o Igor que mora em São Paulo, paga passagem, hospedagem, alimentação, inclusive de equipe, se tiver equipe, e ainda paga cachê de 10, 20, 30 mil reais para fazer essas palestras. Então é realmente um valor bem alto. Se ele faz 3 por semana, por exemplo, já dá uns 400, 300 mil por mês, se ele cobrar uns 30, uns 10, 20 nessa faixa, assim. Então já dá um dinheiro bom, né? não teria a ver com o Flow, né? Também, eu não diria que seria o CPF do Igor ali, porque ele não deve receber esse dinheiro através do CPF, né? De certo, é alguma outra empresa dele, digamos assim, que recebe esse dinheiro de palestras, né? Mas aí é foda, né, mano? Não seria o Flow que tá recebendo, então. É isso, seria o Igor aqui. Mas tem a ver com o Flow, mas tudo bem. Não é o Flow. Pô, aí é foda. Porque daí nisso daí, você consegue... entra naquela parada da holding que a gente falou, é como se fosse uma outra empresa debaixo do Flow, e aí ela não entra no lucro do Flow. O Igor, ele vai falar, ele tem uma agência, já adiantando aqui, ele tem uma agência, então o faturamento vem de agência porque agencia outros influenciadores também. Só que a minha pergunta agora é, o que é o faturamento do Flow, então? É somente o AdSense do Flow? Beleza, tem os patrocínios que entra no Flow também. Tá, mas o AdSense do Flow mais os patrocínios do Flow não tá dando 150 mil? De lucro, né? As views do Flow aqui nesse último mês, Marcelo, tá 13 milhões de views. Fora canal de... Não, mas tem um ponto aqui que muda um pouco. O que o Monark passou as cotas era justamente da holding. Era o que tem a agência, o que tem todo, era o guarda-chuva Flow, né? Então o contrato está atrelado ao lucro justamente da holding. Não é como se fosse só do podcast Flow Podcast. Lá no próprio contrato, mesmo mal redigido, deixei isso bem claro.
que o que ele está passando as cotas é da holding. Então, o lucro dos 150 mil tem que ser da holding, não do podcast, Flow Podcast só. Isso inclui a agência, isso inclui tudo que ele passou junto, né? Essa parte aí. Só que, por exemplo, o que o Igor recebe das palestras dele, aí grande parte é pro CPF dele, não tem nada a ver com o Flow Podcast. Nesse caso, eu concordo com o Igor, não tem nada a ver. O que deve ir para o Flow, para a agência, para o guarda-chuva, é o percentualzinho de agenciar ele, né? De conseguir a palestra, de fazer a logística, essas coisas todas. Mas a grande massa deve ir para ele. Por exemplo, se for 20 mil reais que ele ganhou de cachê, aí deve ir uns 4 mil, 6 mil para a agência e o resto para o bolso dele, para o CPF dele, como sendo o cara que foi lá, fez a palestra, etc., como sendo o profissional, né? Então, o que foi para o Igor e o que está no contrato é toda a holding, inclui a agência e tudo mais. Mas essas palestras não tem nada a ver, eu concordo com o Igor nesse ponto. Corte, né? Isso aí a gente tá falando do canal principal, né? 13 milhões de views. Daria aqui uns 13 mil dólares. Acho que um pouco mais, né, mano? Se a gente tá falando do canal principal... Então, jogando baixo. 13 mil dólares. Não, mas o AdSense é o menos, né? É o menor do menor aí dos ganhos desses caras, certo? Ah, mas aí é foda. Aí ele vai colocar lá nos 50 milhões lá... Ai, é o Flow. Mas não é o Flow, mas é também minhas palestras. Inclusive, se você é contratante, dá uma olhada no Instagram aí do Flow Palestras, que a gente faz esse tipo de coisa, tá ligado? A gente tem vários palestrantes que trabalham com a gente, e esse é um jeito que eu precisei encontrar pra eu, inclusive, pagar a minha casa. Assim, isso aí foi um jeito interessante de eu fazer algumas coisas, como comprar um carro. Como é que tu te sente quando usam isso pra dizer que tu tá agindo de má fé? Eu quero que se foda, irmão, pra ser sincero. Eu fico assim, cara, o cara tá fazendo... O cara vê um vídeo da internet, o cara vê um vídeo de internet, que, tu falou que ia vender o carro pra comprar outro, caralho, é um vídeo de internet. E aí ele me chama de ladrão porque ele viu um vídeo de internet. Tipo, o cara não teve uma auditoria. Não teve, deixa eu ver essa porra aqui. O cara apenas faz umas contas e valeu, pô. Não, tu fez um vídeo de internet falando que o faturamento é tanto. Se vocês tivessem prestado atenção, o próprio Monark, quando ele fala que ele deixou um monte de coisa, ele fala assim, deixei uma estrutura, deixei equipe, deixei uma agência. Cara, a gente tinha uma agência que era um departamento comercial, que ele expandiu pra ser uma agência quando a gente começou a ter mais programas, que ele servia, essa agência servia pra vender publicidade para os nossos programas. Veio a crise, radioativo, ninguém quer chegar perto. Felizmente, a gente conseguiu pivotar essa empresa para ela vender outros programas. Então eu ganhava dinheiro com os caras que estavam me cancelando, inclusive. Então essa agência, primeiro, ela era usada dentro do Flow, para vender só o Flow. Só pra nós. Quando deu a crise, a reputação pivotar, que é a palavra que eles usam. A reputação do Flow foi pro buraco, vocês não podiam mais vender nada pro Flow, porque ninguém queria. Aí vocês começaram a agenciar outras pessoas. Isso. Não agenciar necessariamente, mas fazer uma conexão simples, de marca, não só sei pra eu entender. Justamente pela reputação Entendi. Tipo assim, a galera ia lá, o iFood patrocinava o Flow. Aí não vamos mais patrocinar o Flow. Porra, mas a gente tem aqui o Podpah. Vamos... tô brincando aqui, obviamente. Mas a gente tem aqui esse outro aqui que não tem nada a ver com o Flow, ó. E aí ele faz o meio campo e fica com uma parte, talvez. E ele falou, a gente tinha, ou seja, essa agência já existia com o Monark. Beleza, só cuidava da parte do Flow com o Monark lá. Depois que o Monark saiu, que ele abriu o leque para outros influenciadores, né? Só que se essa agência já fazia parte do Monark, essa agência não entraria no faturamento? Que consta como Flow ali, como a holding, né? O Monark, ele vendeu a holding, ele vendeu tudo. Então, no caso, é a agência. Porque a agência, em tese, também estaria na parte. Até o bagulho do vinho, Marcelo. Até o negócio do vinho. O faturamento, digamos que o vinho estoura. Se o vinho começar a render mais de 150 mil por mês ali, o Monark não entra no 50 mil do Monark? Ou é somente o canal Flow Podcast? Isso que é foda. Porque daí tem tanto jeito, Murilo, mas tem tanto jeito de você conseguir maquiar. Não, de novo, não estamos acusando que o Igor maquiou, mas tem tanto jeito de você conseguir não lucrar os 150 mil que nunca que o Monark vai receber 50 mil, mano. Nunca. É isso que é foda. E esse é o questionamento da galera, porque mas aí a agência fez lá o meio campo a outros influenciadores. Mas eu palestro, tudo bem, é o Igor que tá palestrando, não é o Monark e tal. Pô, então, tipo assim, essas outras coisas estão fazendo você faturar 50 milhões no ano e o Flow não tá fazendo faturar nada? O Flow tá fazendo faturar quantos? O Flow. E, de novo, a agência não entraria também nessa conta? O Flow estar manchado, vocês tiveram que expandir essa agência para outros... Porque ela tem um nome
nome que não tem nada a ver Outros com o Flow, lugares, entendeu? entendi. O nome dela não dá pra tu falar, isso aqui é do Flow, não dá, Tem entendeu? aquele vídeo que pegaram que você fala que faturaram É aquela... Como é que é mesmo, Murilo? Aquela agência do Podpah lá? Como que é o nome dela mesmo? Agência Nose. Nose. Agência Nose? É Nose mesmo? Ou é outra coisa? N-O-S-E. Tem aquele vídeo que pegaram que você fala que faturaram 70 milhões. Estão usando muito esse vídeo É isso, pô. criticar. O grupo fatura essa grana porque como é que funciona uma agência? Falo com o Petri. O Petri é um criador de conteúdo. Petri, tem uma ação com a marca A. Topa? É tanto. Aí, nesse tanto aí, parte é a parte da agência, pra agência fazer o trabalho que a agência faz, né? Claro, sim. A taxinha ali. Isso, faz o trabalho que a agência faz. Então, atendimento com a marca, não sei o quê. Ele tá lá no dia, dá o briefing, estuda o bagulho, planeja. Não sei o quê. Claro, Né? sim. Enfim, tem uns que fazem, tem uns que não fazem. E aí... Então esse dinheiro passou pela empresa, então já contou... faturei isso, você, 1 milhão. Eu faturei 1 milhão, eu te passei, sei lá, 800 conto, vamos dizer que seja 20%. Fiquei com 200, eu faturei 1 milhão. Sim. Fiquei com 200, aí tem imposto, tem equipe, tem que pagar a porra toda, tem Custos. que pagar dívida. Aí tu vai ver o lucro. Foi o que eu falei no meu vídeo. Eu imagino que esse 70 milhões não seja líquido, Os caras- obviamente, né? como eu disse, não isso é... aí Não é... é um pouco óbvio, né? Não precisa nem imaginar. É óbvio que não é líquido, né? Não é lucro, né? 70 milhões. A conta que a gente fez aqui, que eu vi outros influenciadores fazendo, é pegando 10% disso. 10% de 50 milhões são 5 milhões. Então, uma empresa que faturou... Joga 5%, pô. Uma empresa que faturou 50 milhões, ela não rendeu 2,5 milhão no ano de lucro, já com o imposto pago. A gente tá falando de lucro mesmo. E aí, como é que entra essa conta? Aí ele pode falar o seguinte, não rendeu. Rendeu 2 milhões de lucro, mas foi outras paradas, outras coisas. Mas daí essas outras coisas não entram na conta, então? Você entende como é confuso? Ah, foi a agência. Um ponto que eu já levantei em outros vídeos também, é que essa parte do lucro ela é muito relativa, né? Ele falou que 4 vezes, desde que o Monark saiu, atingiu essa meta dos 150 mil lucro. Dos 150 mil de lucro, né? Mas ele pode colocar todo o lucro do ano em um mês só. Isso daí pode, contabilmente pode colocar. Ele pode operar no prejuízo em 10 meses, se os 10 meses, por exemplo, tem prejuízo de 1 milhão, né, cada mês. Ele, em um mês, coloca que ele teve um lucro de 25 milhões. No ano, ele vai ter um lucro de 15 milhões, por exemplo, né? Só que o lucro que desse mês abate do prejuízo dos outros meses. Então, contabilmente, pode ser feito isso. E seria uma artimanha ali para poucos meses ter esse lucro, porque aí ele antecipa recebíveis na questão do balanço dele, ou então ele provisiona alguma coisa, dá para fazer essa articulação. Então, essa questão do lucro em poucos meses é completamente viável, porque no contrato não fala que é atrelado ao lucro. Exemplo, a cada 150 mil reais de lucro, vai pagar 50 mil. Não, ela fala que se for acima de 150 mil, vai pagar 50 mil. Então, pode ser desde 150 mil até 1 bilhão de lucro. Pode ter 1 bilhão de lucro no mês que vai pagar só os 50 mil. Então, não é atrelado, escalonando pelo lucro. Então, eles poderiam fazer isso. Mas, no meu ver, seria uma artimanha com a única intenção de não pagar o Monark. Simples assim, no meu ver, né? Não que eu entenda de tudo, não que eu saiba o que está acontecendo lá e etc. Mas para eles fazerem dessa forma, fazerem isso, seria só uma artimanha para não pagar ele. E seria completamente legal, tá? Não é uma coisa ilegal, não é uma coisa errada em questão contábil, jurídica, com a Receita Federal, é uma coisa completamente dentro das regras do jogo. Porque para a Receita o que importa é o anual. Então ele pode colocar ali, ele pode, por exemplo, fechou com a G4 em janeiro, o ano inteiro. A G4 vai pagar 12 milhões durante o ano inteiro. Ele coloca toda a receita desses 12 milhões, em janeiro paga os impostos todos em janeiro, e aí o resto dos meses não entra esse dinheiro, mas já está contabilmente colocado, entende? Então tem essa parte aí também que eu já falei em outros vídeos que eles poderiam fazer dessa forma. Mas a agência não tinha a ver também com o Monark? Ah, foi palestra que eu dei. Ah, foi isso. Aí realmente lucramos 5 milhões. 10% vai do faturamento. Mas o Flow, que era o Monark ali e tal, não lucrou 150. E é complicado, mano. É complicadíssimo. Porque é igual eu falei, é tanto jeito de você não lucrar 150, mas lucrar muito mais que 150, que o Monark ele fica realmente dependendo 100% da boa fé do Igor.
Igor. E não tô nem dizendo que o Igor não tenha uma boa fé. Não tô questionando isso, cara. Eu acredito que ele tem uma boa fé. Mas num contrato, em algo que você já se desvinculou, já nem tem mais amizade, Murilo, porque depois, né? E aí você vai correr o risco de depender só da boa vontade, por mais que é seu amigo, seu irmão, e nós acreditamos, inclusive, na boa vontade e na transparência do Igor, de não ter faturado os 150 mil, né, Murilo, de lucro. Mas vocês entendem que é meio burrice você só depender do que o cara vai alegar e não ter nenhum meio pra você se proteger disso? Esses questionamentos é normal, Marcelo, da gente aqui, de pessoas criarem esses questionamentos, ter essas dúvidas. Então, o que o Igor poderia fazer, mas ele já falou no outro vídeo lá que ele não vai abrir o número dele, né? O número da empresa dele, né? Então a gente espera que o Monark pede essa auditoria, então, que ele falou que se o Monark pedir, vai ser aberto pro Monark. E aí o Monark vai ver os números, aí quem sabe o Monark pode vir trazer, não, mano, realmente o Flow não lucra 150 mil no mês. Aí talvez o Monark vai falar alguma coisa, porque o Igor eu acho que não. Só assim, porque fora isso, essas questões que a gente levanta aqui, Murilo, são questões, até onde eu entendo, questões bem pertinentes da gente como curioso, porque não é nem no nosso, né? Imagina o Monark, tantas questões que ele deve ter pra fazer, mas da gente como curioso pra entender essa história. Isso não tem nada a ver, a gente tem que separar as paradas. Isso não tem nada a ver com que a gente chamar, que nem o Igor tá falando, gente chamando ele de ladrão, gente chamando ele de... Não, mano, não. Ligado aqui, foi mal. Liguei aqui de novo. Eu aqui, da minha boca, nunca saiu que o Igor é ladrão, nunca saiu que o Igor é mau caráter ou nada do tipo. Não, o que sai daqui são o que o Monark fala, o que o Serjão fala, o que os outros falam, isso a gente traz, e perguntas. Sai bastante pergunta e aí a gente fica nesse questionamento. Puta, mas é meio difícil de acreditar, né, mano? Tal. Mas ainda assim, não tem como a gente cravar nada ou acusar o Igor de alguma coisa, porque, pelo amor de Deus, isso não é nem papel nosso aqui, né? Jamais. Isso é papel de uma investigação mesmo, não tem nada a ver. O que a gente traz é questionamento, pergunta. O que o Monark tinha que fazer mesmo é sentar com eles, advogado, auditoria e pronto, revisar o contrato, reformular tudo e largar esse de internet. Eu acho que ele pegou muita pilha com o Júnior do Redcast. Eu acho que a maior pilha dele foi justamente depois que o Júnior foi lá, né? Tanto que antes, no podcast do Júnior, ele tava com outro tom. Ele tava falando, não quero saber disso, não quero problema, não sei o quê, tal. E aí depois virou 360. O cara começou a elevar o tom de voz, falar que estavam roubando ele, que é ladrão, não sei o quê. Então eu acredito que muito foi essa pilha que colocaram nele e ele caiu na pilha. Ele devia ter sentado para conversar, não ter colocado isso na internet, devia ter revisado o contrato com eles, contato com advogados, e não daquele jeito que ele tentou entrar em contato com eles, pelo amor de Deus. Nisso o Igor tá certo também, pelo amor de Deus. O cara fala um EAE pra mulher do Igor e pronto. Não fala assim, aqui é o Monark, eu precisava conversar com vocês sobre os pagamentos, não sei o que. Fala pro Igor entrar em contato comigo, ou então com o Igor revisar, mandar mais mensagem pra ele. Mandou 2 vezes no início do ano, no ano passado, e pronto. E aí, pra ele, não tá respondendo. O cara também não tenta ir lá, não tenta mandar o advogado ir lá, porque advogado serve para isso também. Mandar o próprio advogado ir lá também, para não ter que ver, não ter essa parte de conflito, né? Fala assim, quero que você resolva isso. Ele tem advogado, tem equipe jurídica, gente. É questão de ser adulto. O Monark tá agindo como se fosse um adolescente nessa porra, velho. Pelo amor de Deus. Manda o advogado, fala com a mulher do Igor da forma correta, manda um EAE, pronto. Aí não respondeu o EAE dele, e aí estavam ignorando ele. Puta merda, véio, pelo amor de Deus. Ele devia ter agido como adulto, como empresário, como alguém que está para receber 10 milhões de reais para resolver um contrato de 10 milhões de reais. Não é como se fosse um pagamento de 100 conto. Não é isso, é um pagamento altíssimo que ele tem que agir como um adulto, como um empresário. Puta merda, o cara tá agindo como uma criança nesse negócio. Isso daí eu concordo com o Igor. Agora, a questão do lucro, a questão do não pagamento, essas outras questões é outra coisa. Eu tô falando de como ele agiu. Eu acho que ele pegou muita pilha com o Júnior do Redcast, acho que ele pegou muita pilha com o pessoal que joga ele para fazer circo em cima mesmo, para ter um pouco de divulgação, para ter um pouco de hype sobre as tretas e tudo mais. E ele caiu na pilha. Agora a questão do faturamento, a questão do lucro, a questão do não pagamento, isso daí eles tinham que resolver por eles. A equipe jurídica, advogado, auditoria, até porque se ele tem contrato, não tem isso. Põe o contrato na mesa, fala o seguinte, eu quero auditoria dos últimos 4 anos aí, passa todas os balanços de vocês,
todo o faturamento, todas as notas emitidas, extrato de conta, tudo que vocês têm aí. Vou contratar uma auditoria externa aqui, a auditoria faz o negócio, manda para o juiz decide como que vai reagir nessa questão e pronto. Agora ficar esse circo todo em cima não vai resolver, vai ter desgaste para a marca, vai ter desgaste para o Monark. Ele já é considerado doidinho pela internet e ele realmente ele tem uns papos muito, muito esquisitos, pelo amor de Deus, ele tem uns papos muito estranhos. Mas ele tá agindo como se fosse um adolescente, como se fosse um menino mimado. Em vez dele agir como um empresário que tá para receber 10 milhões de reais, em vez de agir como um empresário que revolucionou várias questões da internet, várias questões do YouTube, isso daí é fato que ele foi um expoente muito importante dentro do YouTube Brasil, questão da criação de conteúdo para Minecraft, criação de conteúdo infantil, depois a criação do modelo podcast, depois o próprio Flow, aí não é só ele, né, mas o próprio Flow também, começar as partes de cortes e tudo mais. Então ele fez várias coisas que revolucionaram a questão do YouTube, revolucionaram a forma de criar conteúdo dentro do YouTube Brasil, e que ele tá agindo como se fosse um menino mimado, pô, em vez de agir como um empresário com esse currículo, com esse nome, né? E aí eu acho que a questão principal do Flow é justamente essa. Ele agir como um empresário, agir como um adulto e resolver as coisas como um empresário adulto que está para receber 10 milhões de reais. Eu acho que esse foi o maior erro dele. Cair na pilha de pessoas fora que não sabe o que rolou, que não sabe direito as coisas e tudo mais, não sabe faturamento, não sabe balanço, não sabe declaração de resultados, não sabe nada do Flow e caiu na pilha desse povo. Para mim, o maior erro dele foi isso. E eu acho que o Igor, o que ele vai falar dentro aqui desses vídeos é justamente essa parte, então já vou encerrar o vídeo por aqui, que ele já tá ficando um pouco grande, e comenta aqui na descrição o que vocês acham disso, o que vocês acham da atitude do Monark, o que vocês acham do lucro do Flow, e o vídeo original do Marcelo Milos está aqui na descrição, o vídeo dele, a gente viu só a metadezinha aqui, mas já deu para entender um pouco do que ele falou nesse podcast com o Vinheteiro e com o Petri também. Do mais, se inscreve no canal, curte esse vídeo para ajudar a gente está crescendo bem aos pouquinhos, mas pelo menos estamos crescendo, né? Com a sua ajuda a gente vai mais rápido. Valeu, falou e tchau.